Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Evidências em Pediatria, um episódio em agosto, o mês que nós celebramos o Agosto Dourado, o mês de incentivo e conscientização do aleitamento materno. Nesse mês, é claro que ele não poderia passar em branco, porque a minha companheira de podcast, doutora Simone Ramos, além de pediatra, é consultora internacional de aleitamento materno desde 2020 e também, né, faz parte dos departamentos de aleitamento materno da Sociedade Brasileira de Pediatria e Sociedade Goiana de Pediatria já há um bom tempo, né, Simone? Além de a gente amar esse tema. E no episódio de hoje, a gente tem uma convidada muito especial, que é uma querida, mora no nosso coração, é pediatra, mãe de 2 pequetitos, que depois ela vai contar pra gente a história dela. E antes da gente começar, a gente tem um tema polêmico hoje, é por isso que ela tá aqui, que é a amamentação em tandem. O que é isso, Simone? Eu devo dizer que não é que é polêmico. Eu falo que tudo que é pouco conhecido, pouco explorado, é um pouco assim, as pessoas julgam, criticam, sem saber o que acontece. Perfeito. Essa amamentação em tandem, ela já acontece há muito tempo. Várias comunidades, países já fazem isso há muito tempo. Porém, tinha-se a crença que o que é amamentação em tandem? É o amamentar, desde a gestação ou não, 2 crianças. Então, eu amamento aquele grandinho enquanto eu estou gestando, e quando nasce, eu continuo amamentando o que nasceu e o grandinho. Então, ela acontece com um filho na barriga e o outro grandinho já amamentando, e depois do parto, continuam os 2 a amamentar. Então, é amamentar 2 idades diferentes. E assim, o que se tinha de crítica, e é uma coisa que a Morgana é mais nova do que eu, ela é de uma época diferente. Na época que a gente fez residência, acreditava-se que amamentar uma criança durante a gravidez induzisse ao parto prematuro. Então, tinha-se muito medo. E hoje, ainda existem médicos que falam isso. Esses dias eu falei para uma paciente, ela falou, o meu médico mandou eu desmamar. Eu falei, mente para ele. Aí ela pensou, mas e se aconteceu alguma coisa errada? Falei, manda ele me ligar, fala para ele que eu vou explicar para ele que se não tiver nada errado, não tem problema. E o que estaria errado? Pois é. Né? Morgana, conta pra gente como é que tá sendo a sua experiência e por que você optou? Primeiro, foi uma decisão ou você acha que foi natural? Exatamente, eu acho que não foi uma decisão, foi natural. É claro que é parte do princípio que a mãe ela aceita, né? Então, daí tá a parte da decisão. Mas é algo natural. Por isso que eu acho também que assim, é pouco conhecido, pouco falado, mas com certeza sempre houve, né? Porque chega ali no momento, você, a não ser que você tenha uma crença muito assim, que aquilo vai fazer mal pro seu bebê, aí você não vai prosseguir naquilo, né? Mas para mim foi algo muito natural. Eu já estava num processo de desmame com o Estevão, ele já praticamente não mamava mais. E ele tá com que idade? Ele tá com 2 anos hoje. A Cecília nasceu dia 19 de junho, ele fez 2 anos dia 23 de junho, né? Então, tem uma idade muito... foi assim, bem na época, ele já estava... Eu quase não produzia mais... Não, é assim, vamos explicar um pouquinho. Tá. Ela estava cansada, estava no final de Trabalhando gravidez extremamente cansada, querendo mudar de casa, pensando o que ia fazer com os plantões. E ela falava, eu preciso desmamar, eu preciso desmamar. Então ela estava cansada. Sim. Né? Era extremamente cansada mesmo, principalmente nesse final de gestação. E meu leite praticamente assim, na gestação geralmente diminui um pouco, né, a produção, já tinha diminuído bastante, e ele já não solicitava tanto também. Então era em momentos muito, às vezes caiu, machucou, chorava demais, aí às vezes ele pedia ali para ter aquele momento de acalento, mas só isso, praticamente não tinha mais uma rotina de amamentação. Aí a Cecília nasceu, né? Nasceu e ela chegou em casa e ele viu ela mamando.
Aí começou, mamãe mamar. Mamãe mamar, mamãe mamar, mamãe mamar. E eu fiquei, e aí começou, gente, e agora, né? E aí eu deixei ele mamar junto com ela. E eu vi naquele momento uma forma dele se adaptar melhor também com a chegada da irmãzinha, né? Eu acho que negar naquele momento ali seria um pouco mais traumático para ele, na minha visão, né? Conhecendo meu filho. E aí, desde então, aí voltou mais, produzir mais leite, né? Eu tive uma experiência completamente diferente da dele nesse início, porque primeiro que ele teve icterícia, ficou 6 dias em fototerapia, foi muito complicado lá no início. Ela já não teve nada disso. Mas eu tive uma pojadura muito tardia da dele, né? Uma produção no início que foi assim, bem devagarzinho. E ele demorou, ele foi recuperar o peso de nascimento, ele já estava com quase 1 mês de vida, né? Então, ela já foi completamente diferente. Eu acredito também pelo fato dele estar mamando junto, né? Favoreceu ali a produção também, tudo. Isso é uma coisa porque a gente conversou sobre dificuldade de aleitamento, essa é uma outra dificuldade um pouco explorada, né? A icterícia como um fator que faz com que a descida do leite e o bebê mais sonolento sugue mais devagar, e com isso também essa pojadura pode atrasar. Porque é uma das coisas, nós somos 3 pediatras aqui, então a gente pode falar disso assim com tranquilidade, de saber que uma das angústias da mãe é meu leite não desceu até o 3º dia, né, Morgana? Exatamente. E o fato da criança estar ali afastada, né, porque não pode pegar, porque ela está lá na luz, tem que esperar, tem que... É uma coisa assim que impede um pouco a livre demanda, né? Que limita um pouco também. Né? E aquela coisa que você sabe, se eu tirar do banho de luz, da fototerapia, vai diminuir, vai demorar mais a passar a icterícia, ao mesmo tempo, se eu não der mamar, meu leite não vai descer. Então, às vezes, as mães não entendem que na vigência de icterícia, esse bebê vai demorar mais tempo para recuperar o peso, e que, às vezes, poucas mães e poucos profissionais suportam esse retorno ao ganho de peso até 20, 30 dias. Isso, né? Acabam que desestimulando o aleitamento materno nessa situação. Mas só para a gente fugir, então, um pouquinho do tema tandem, já que a gente está falando de icterícia, eu queria que a gente falasse também da icterícia do leite materno. Que ainda hoje, né, apesar do tandem é pouco explorado, pouco falado, a gente vai falar um pouco mais dele, mas a icterícia do leite materno, ela é falada há muito tempo. E há muito tempo a gente sabe que não há nenhuma indicação de desmame. Suspendeu o aleitamento. Né? E infelizmente... Esse é outro assunto, né? Porque existiu uma conduta que mudou completamente com os novos conhecimentos sobre aleitamento materno, que era, você tirava, ainda tem gente fazendo isso. Eu tenho que dizer que, infelizmente, como em todas as profissões, nós precisamos nos atualizar. E os conhecimentos sobre aleitamento materno aumentaram muito, né? Você acha que, assim, eu acho que tanto a pediatria, a gastropediatria, a neonatologia, tem muita coisa nova acontecendo. E uma das coisas que a gente viu era que não tem necessidade de você suspender e voltar. Você descartou as formas de causas de icterícia, ficou com a suspeita do leite materno, o bebê tá bem, tá tudo certo? Ok. Exato. Vida que segue, exatamente. E até com mais segurança, né? E aí que a gente tem que incentivar esse aleitamento e não pensar nunca em desmamar essa criança pela icterícia. Agora vamos voltar para o tandem. Só queria deixar esse recado que acho que a gente não podia deixar de falar, né? Dessa importância. Eu acho que o tandem, assim como esse mito da icterícia do leite materno ter que desmamar para diminuir a icterícia, o tandem tem muitos mitos envolvidos. Até porque, só voltando, desculpa. Imagina. A icterícia do leite materno não vai levar uma icterícia perigosa a ponto da gente precisar, né? Disso, né? Então, e é extremamente importante que acompanhe com o pediatra e acompanhe com o profissional para poder descartar as causas. E isso que você está falando é importante ressaltar, porque como a gente sempre orienta que o bebê não pode continuar amarelinho, Sim. Quando aquela mãe vê a icterícia e pensa, mas ele está amarelinho, mas como que pode? Se a gente não explicar e não falar, gera angústia na mãe. Por quê?
um outro mito foi por terra também, né? Que é o banho de sol para icterícia. Sim. Então, a Morgana, que é uma pediatra extremamente calma e tranquila, teve que passar pelo estresse da mãe dela falar que estava saindo para comprar um picão, né? Então assim, eu falei... Chá de dar banho de carrapicho, né? Não, picão, não é carrapicho, picão, né, Morgana? Então, assim, a mãe, ela fica muito angustiada de pensar que ela não está fazendo nada. O não fazer nada gera muita angústia, né, Maria? Com certeza, eu acho que eu acho que é essa sensação, né, da avó que tá ali, tá vendo a luta da amamentação, a luta do puerpério por si. Já é tanta coisa, eu vou fazer isso, porque é isso que eu sei que vai... Eu preciso participar e resolver e salvar minha filha de alguma forma. Exato. E nesse processo... Dá licença que você não sabe muito disso, não. Você também ouviu isso? Eu também. Eu também ouvi, apesar de pediatra, também. Né? Você não sabe disso. Oi? Como não? Mas essa é uma das coisas que a gente escuta muito quando a amamentação em tandem é assim. Mas você vai dar toda a mamada? Isso é um questionamento que eu faço para você. Toda vez que a Cecília for mamar, o Estevão vai mamar também? Não. Você conseguiu organizar essa demanda dos dois? Até porque assim, eu acho que eu não conseguiria, porque seria muito cansado, assim, seria um cansaço que eu não ia dar conta de organizar ali os dois. E o Estevão já tem toda uma rotina, tanto alimentar quanto uma rotina assim, de brincar, da hora que ele acorda, da hora do banho, que não caberia mais, assim. A Cecília mama em livre demanda praticamente o dia inteiro, ali, o tempo inteiro, não tem muito essa questão de horário. Então, como é que tá sendo lá em casa? Acaba que ele mama, tem dia que 2 vezes, 3 no máximo. Mas na hora que ele acorda, que ele pede sempre, e ali depois do banho, entre o banho e o processo dele começar a rotina do sono da noite, que ele mama ali, e eu já vou conversando com ele. Ele pede outras vezes? Pede. Sabe? Mas eu entendo que se eu não limitar, eu não vou conseguir manter, né? Isso. E ele já estava num processo de desmame gradual e eu pretendo tentar ainda manter esse processo, respeitando ele também, né? Respeitando a fase com que ele está, porque ele ainda não entende, assim, que tá na hora de parar. Eu acho que ele ainda não tá na hora para parar, né? Completamente. Ele ainda não tem toda essa maturidade, não consegue compreender essa questão, assim, de, às vezes, fazer aqueles combinados, né? Mas a gente tá conversando, eu tento e tudo, e ele mama 2 vezes por dia, 2, 3. Você teve apoio? Para amamentar os dois? Assim, eu tenho muito apoio, eu acho que eu sou uma pessoa que tem uma rede de apoio excelente de cuidado, mas em relação à prática mesmo de amamentar os dois, não assim, eu acho que ninguém era muito a favor, não. É mais uma decisão minha mesmo, que eu peitei, que eles respeitam você, né? E é muito interessante isso que você está colocando, Morgana, porque, né, tentando fazer uma revisão aí da literatura, a gente tem alguns estudos, e um estudo turco agora, de 2025, poucas mães só pegaram em 2 meses. Foram buscar mães que conseguiam fazer o tandem. E colocaram mais de 50%, 60% e 68% delas colocam que o principal que elas mais sentem em relação a isso é o cansaço. Mas que uma das coisas principais, cerca de 30%, que o que motiva a manter é o mais velho. É o ciúme do mais velho. É tão interessante isso, né? E que quase nenhuma delas teve apoio da rede emocional, né? Da rede de apoio para essa prática, para manter essa prática. É interessante que a Simone tinha falado em relação a ser algo desconhecido, né? Na verdade, eu acho que acontece mais do que a gente sabe, porque as pessoas tendem a ter até um pouco de vergonha de falar sobre isso, né? De ser, às vezes já ouviu falar que é meio feio, um menino grande mamando no peito já, junto com a pequena, vai desnutrir a outra, e aí tudo, e a pessoa acaba... Mas, enfim, e realmente existe esse desconhecimento total. E é uma coisa que a gente tem que pensar, por que isso acontece, né? Por que o aleitamento materno, ele é bom até certo ponto, né?
Por que Por que as pessoas taxam assim, né? Exato. Porque se ele continua sendo benéfico, se continua tendo benefício imunológico para essa criança, emocional, ali também, né? Com certeza, o vínculo também, eu não sei nem se é bom muito falar isso, mas eu trabalho muito, né? Eu trabalhei muito durante uma parte. Então, eu acho que essa parte do vínculo, né? Da mãe e do filho, através da amamentação, é uma coisa que... Você acha que se fortalece? Completamente. Fortalece É a muito. segurança que você tem de trabalhar tanto, sabendo que você está com vínculo com seu filho. Sim, exato. Muitas vezes eu acho que isso é importante também. Também foi importante para você. Sim. Para o seu emocional. Sim, e para tomar essa decisão também. Né? E você começou a falar um pouquinho sobre os mitos, aí alguma coisa. Simone, cita os mitos da amamentação tandem pra gente. Primeira coisa, que você está dando um leite que já é velho para uma criança que está nascendo. Então, mito uma total. Coisa que uma pessoa me perguntou uma vez, mas e o colostro? Se você não para de amamentar durante a gestação, vai ter o colostro? E os estudos mostram que sim, né? Sim, porque na realidade é a diferença hormonal que faz com que o colostro venha, né? Os hormônios da gestação saindo para entrar os hormônios da lactação. Sim. E outra coisa que as pessoas falam muito, você não vai, que você acabou de falar, a diferença nutricional, você não está dando um leite de uma criança mais velha, que não tem aquela necessidade calórica, e um bebê que precisa se nutrir. Mas uma coisa que você falou muito bem, você não está dando ele livre demanda, a livre demanda é dela. Né? Então, assim, na realidade, ela está fazendo a amamentação em livre demanda ali para ela. E os nutrientes são dela também, né? Sim. E, assim, a gente vê, ele mama, ele realmente eu vejo que ele deglute e tudo. E ela tá engordando maravilhosamente, né? A gente tem 40 gramas por dia, linda, maravilhosa. 40? E assim, a gente pensa, né, que tudo é fácil, tudo é difícil, nada é fácil, tudo tem que ser decisão, porque a Morgana é uma profissional que deu plantão desde pouco tempo, dada a luz do primeiro. Mas, é igual ela falou, ela teve rede de apoio do marido e da sogra. Sim. Né? E então, agora, assim, no começo, minha mãe também veio. Então, do Estevão foi muito a sua sogra, que ficou até morando um tempo por aqui com você, né? Então, assim, não é nada fácil sem rede de apoio. Né, gente? Com certeza. Eu tenho plena consciência e muita gratidão a eles, assim. Meu marido, meu Deus, ele é um paizão. E ele é um pai que não ajuda, ele é um pai que é pai mesmo, né? Que participa e que faz tudo. Então, com certeza, eu segui com a amamentação em todo o tempo, foi por conta dessa rede de apoio que me permite não estar tão absurdamente cansada assim, entende? Você, no seu consultório, orientaria os seus pacientes a fazer amamentação em tandem? Eu acredito que tem que ser uma decisão pessoal de cada um, né? Porque cada um aqui conhece a sua realidade. Mas eu incentivaria, sim, do ponto de vista de que não... Eu explicaria que não vai trazer nenhum malefício, né? Da segurança, né? Sim. As pessoas pensam que a criança vai nascer prematura, está amamentando na gestação. Ou desnutrida, né? E, assim, é claro que é sempre importante que a pessoa acompanhe com o seu obstetra, né? E conheça ali as dificuldades, o que tem, esteja bem suplementado, tenha uma boa alimentação, toda essa parte é extremamente importante. Mas o que a gente consegue perceber hoje é que existe um perfil de segurança muito grande, né? Uma das coisas que eu acho importante a gente falar, porque vem surgindo muitas coisas agora, que é, por exemplo, a ordenha antinatal do colostro. E até a própria amamentação em tandem deu muito essa segurança de saber que esse colostro sendo ordenhado na gravidez não vai levar nenhum risco de parto prematuro, como acreditava-se anteriormente. E muito pelo contrário, no parto prematuro, por exemplo, é uma das indicações, na diabetes gestacional, né? Então, assim... como as coisas acontecem e a ciência ela vai vendo o que está acontecendo e o viés e bora fazer uma pesquisa sobre isso, ver o que está acontecendo e o como vai ser bom as pesquisas e a experiência na ordenha do colostro na gravidez para essas mães que têm parto prematuro, bebês de mãe diabética que nascem tão grande, baixa produção, não é?
Eu acho assim que muita coisa. Eu falo assim, gente, na hora que você vê a coisa aconteceu e ela facilitou tanto a vida para outras coisas, Sim. como foi importante que a gente começasse a estudar e a acompanhar esses casos que estão acontecendo, né? Com Sim. certeza. Na do Estevão, assim, eu não fiz, assim, eu não fiz essa ordenha na época, mas eu até conhecia, mas não coloquei em prática, mas eu vejo que poderia ter me ajudado super, né? Ter feito a ordenha antes, porque eu tive diabetes gestacional no do Estevão, né? E com certeza foi um dos motivos assim, da minha produção no início ser mais baixa, né? Na dele, no caso. Então, é uma coisa, e assim, completamente, e quando você fala disso, muitas pessoas ainda têm medo, né? Em relação a E isso. E desconhece. não orientam, por exemplo, que você acabou de falar aí, que é uma outra causa de demora na descida, dificuldade no aleitamento, que é a diabetes gestacional. Sim, sim. Sim, com certeza. E pensando, né, nessa situação da ordenha, da produção, como, por exemplo, agora você já tá amamentando 2, tá tranquila, né? Plena, ó a carinha. Não. Só que não. Com relação à doação de leite, o que você tem para dizer, de dar dicas para as mães, para quem está nos escutando? Eu acho que uma das coisas que limita, às vezes, a mãe é achar que se eu doar uma parte do meu leite, vai faltar para o meu filho, né? A gente sabe que peito é fábrica, né? Quanto mais você tira, mais ele vai produzir. E essa é a regra para a maioria das pessoas, né? Então, nós que somos da área, a gente tá ali muitas vezes nas maternidades e percebe a diferença que faz ter aquele leite materno pasteurizado ali, né, do banco de leite para aqueles prematurinhos, para aquelas crianças que estão em situação de risco e que faz completa diferença no desenvolvimento delas. Então, eu acredito que se a mãe mantiver uma rotina de ordenha, isso vai ser tanto benéfico para ela, não vai faltar leite para o filho dela, com certeza, e vai fazer muita diferença na vida daquelas criancinhas que estão ali, né? Eu vejo também duas dificuldades, que é o que você falou sobre o medo de faltar. A segunda é dela achar que é pouco. Não, vou mandar 40, vou mandar 30, vou mandar 50. Então, ela acha que é pouco aquilo ali. E a gente sabe quanto uma gota vai fazer de diferença para aquele bebê. Porque um bebê prematuro vai mamar quantos ml? Sim. Muito pouquinho, muito né? pouco. Então, assim, acho que ela fica assim, mas eu vou mandar isso? É muito pouco. Outra coisa que eu também falo muito é sobre desconhecimento de como ela ordenha e de como ela manda e para onde ela manda. Isso. Então, é uma coisa que a gente precisa esclarecer, né? Aqui em Goiânia, eles vão buscar na sua casa, né? Você consegue fazer o cadastro pelo celular mesmo, pelo WhatsApp, tem os telefones do banco de leite, né? Aí você manda os seus exames pelo WhatsApp ali, pelos telefones do banco de leite, e ali eles fazem seu cadastro e já organiza para a bombeira ir buscar na sua casa. Isso. E aí ela já leva, você só tem que providenciar o primeiro pote, e nas próximas vezes eles já levam até o pote esterilizado para você mandar. Então, assim, é muito tranquilo. Não é fácil manter uma rotina de ordenha, mas quando você coloca aquilo ali no seu como meta e organiza o seu dia para isso, vai dando certo. E uma coisa interessante também é tomar cuidado com, assim, às vezes conversar com o seu pediatra e tudo, e para bomba, né, o tipo de bomba, a maneira como você vai extrair para não causar fissura, não machucar, para fazer da forma correta. Porque às vezes cada pessoa se adapta melhor a um tipo específico a uma maneira de ordenhar, uma bomba específica, e às vezes pode atrapalhar, né? E eu acho que vale a pena vocês falarem um pouquinho mais também dessa questão de que o fato de ordenhar é uma das técnicas para estimular, né, a produção mais de leite. E as pessoas acham que não. Que você vai esgotar. Que é como se tivesse uma caixinha d'água ali, né? Que você esgotou a caixa d'água e vai faltar. Não vai ter mais como.
E falar também que os dias mais fáceis de se ordenhar são os primeiros dias, que é o dia da pojadura, né? Que a mãe tá ali meio que passando por um turbilhão, por uma confusão, por um furacão, por um tsunami, mas naquele momento que sobra o leite que tá ali na pojadura, é o momento mais fácil, porque aquele leite que você consegue, que tá sobrando ali, com certeza quando você faz a doação daquele ali, vai começar a produzir mais e ali exatamente, vai ficando cada vez mais fácil de ordenhar. Então, naquele momento da pojadura, da descida do leite, é um dos principais dias de começar a praticar a prática da doação do leite materno. Bom, Morgana, que recado você tem para as mães, para que vão entrar nesse universo da amamentação ou que não tem ideia do que é? Não é fácil. Primeiro, dizer que, assim, para mim não foi fácil, para muitas mulheres não é fácil. Uma pequena parcela é mais fácil. Mas o mais importante é você se munir de informação, né? Entender o quanto o aleitamento materno pode fazer diferença na vida do seu filho, tanto em relação à nutrição, quanto em relação à imunidade dessa criança, prevenção de doenças, né? Ao perfil metabólico a longo prazo, diminuição de obesidade, de diabetes lá na frente, hipertensão, tudo isso, né? Que o aleitamento materno é um fator, é uma das coisas que hoje em dia a gente tem tanta fake news por aí, né? Coisas para que ajudam a imunidade e tudo. E é uma crítica que eu penso assim também. As pessoas estão tão atrás, muitas vezes, de maneiras de melhorar a imunidade, só que criticam tanto o aleitamento materno, a mãe que decide fazer um aleitamento mais prolongado, né? Ou a mãe que decide fazer um tandem, por exemplo, né? Sendo que é uma das coisas que realmente vai ter diferença nesse perfil imunológico dessa criança a longo prazo, né? Também. Então, assim, o que eu deixo para as mães se muna de informações mesmo e pesquise sobre a amamentação. Faça uma consulta pré-natal com um pediatra que você saiba que é amigo da amamentação, que vai te ensinar e que vai te apoiar ali, principalmente nos primeiros dias, que são dias de muita fragilidade, né? Assim, principalmente quando você é mãe de primeira viagem, para mim, que sabia mais ou menos ali da teoria, eu me vi muitas vezes desacreditando que eu ia conseguir, né? Que meu filho ia ficar em aleitamento materno exclusivo, que eu ia conseguir amamentar, tive muita fissura no início, muita dor para amamentar, e eu achava que eu não ia conseguir. E a maioria das dificuldades, elas vão ser resolvidas ali com uma correta orientação de pega, né? Você saber colocar o seu bebê para mamar da maneira correta, às vezes a gente acredita que vai ser algo instintivo, né? Natural, mas não é tão natural assim. A gente precisa saber a técnica, a gente precisa saber identificar o que pode estar errado ali. E você vê que assim, né? Citamos, agora a gente teve um outro podcast sobre o assunto que vocês devem assistir, sobre 2 pessoas também que tiveram dificuldade, mas você vê que todas elas estão amamentando, mas todas elas tiveram dificuldade. Não foi fácil, porque às vezes as pessoas falam assim, não, mas ali conseguiu. Não, mas não foi fácil. Não foi fácil. Você viu que todas tiveram fissura, todas tiveram dor. Então, não é fácil, principalmente porque, infelizmente, não adianta, a gente sabe disso, a consulta do pediatra no pré-natal ainda não está arraigada. Não. Então, assim, essa semana eu tive uma consulta com um colega do meu filho, e aí no final ele olhou e falou assim, meu Deus, eu falei para minha mulher, o que a gente vai fazer lá? Que coisa boba. De repente, no final, ele falou assim, nossa, minha cabeça tá cheia, quero ir para casa, não vou nem dar conta de trabalhar, é muita coisa para a gente ficar sabendo. Então, assim, achar que já sabe tudo... E assim, eu fiquei muito encantada de ver a Ana Lídia falar sobre como a obstetra dela falou sobre aleitamento materno. Sim, porque nem todo obstetra fala sobre aleitamento materno. E assim, o incentivo ao aleitamento materno desde o início da gestação não é real, né, Morgana? A gente sabe
Você lida lá com as suas pacientes, Marisa lida lá no consultório dela, e a gente lida. Não é fato real esse apoio que a gente batalha tanto, que eu tenho certeza, e é uma coisa que a gente pode pensar em trazer um obstetra para conversar aqui, como a gente precisa do obstetra nesse momento ser um aliado da amamentação. Né? Ter ali para Golden Hour também, né? Para favorecer esse momento que muitas vezes a gente fica ali sendo um pouco pressionado, né? Para poder tirar aquele bebê logo. Então, assim, lutar, porque é uma das coisas que a gente sabe que vai realmente mudar as taxas de aleitamento, de aleitamento mais para frente, é você fazer essa Golden Hour, né? E, então, muitas vezes, o apoio do obstetra, entender a necessidade disso e falar assim, doutora, se quiser, a gente passa aqui, né? Ali no momento do parto, a gente sabe que faz toda a diferença ter esse apoio ali e já conversar com a paciente dele antes. Uma coisa que você falou sobre a consulta pré-natal, eu lembrei de uma paciente minha que uma vez chegou para fazer uma consulta pré-natal comigo e ela chegou porque ela pesquisou e soube que tinha isso, né? E ela perguntou para a obstetra dela, o que você acha, né? Consulta com o pediatra antes do parto. Aí o obstetra falou que não, isso aí é besteira, não precisa, não acho que tem necessidade, não. E ela foi na consulta e no final ela, nossa, eu vou falar para minha obstetra que faz sim diferença, né? Que são muitas informações mesmo, sai de lá cheio e mesmo assim, muitas vezes, mesmo tendo, é extremamente importante que você tenha um retorno precoce, né, no pediatra ali na primeira semana de vida, para organizar, para ver o que pode ser orientado ali em relação à amamentação, já ali na maternidade também. Infelizmente, a maioria das pessoas já saem com fórmula, né? Já saem e existe uma dificuldade muito grande das pessoas, uma coisa que eu tento sempre falar é sobre evitar bicos, né? Evitar bicos artificiais e tudo, que é uma coisa assim que as pessoas também acham um pouco natural, né? Pouco estranho ali, às vezes o copinho estranho, a colher dosadora ou as outras maneiras de você ofertar um complemento, que às vezes realmente é necessário, pode ser necessário, mas a gente não precisa necessariamente dar na mamadeira, né? Mas a mãe tem que estar preparada para isso, a família tem que conhecer o médico. Antes, né? Antes do cultural, né? Oferecer a chupeta. Né? Exato. E a mamadeira é mais fácil, né? Mas realmente, e você tocou num ponto, Morgana, muito importante, que são algumas coisas que não batem, né? Que são antagônicas, que é a busca incessante por uma boa imunidade, a solicitação para vitaminas incessantes que a gente tem, e o não incentivo ao aleitamento materno. E quando você falou sobre isso, eu fiquei pensando, será que você, mesmo as pessoas sabendo que você é pediatra, você sofreu questionamentos, preconceitos pelas outras pessoas? Assim, eu queria ouvir de você. O que você já ouviu? A amamentação prolongada do Estevão primeiro, que você passou. Gestação. Depois na gestação e agora tandem. Eu acho que as pessoas, elas têm um pouquinho de respeito, e às vezes fica, mas você percebe ali, às vezes, na face, na coisa assim, mas pode? Mas né? como assim? Mas a minha própria mãe, eu achei engraçado uma vez, assim, eu tava ainda gestante e amamentando o Estevão, e ela olhava assim pra mim, minha filha, mas você sabe que não faz bem. Você, como médica, você sabe que não faz bem. Então, e eu, não, mãe, não tem problema. E aí que eu fui, né? E ali, da minha mãe, eu vi que ela expressou ali aquele absurdo que ela achava, né? Que era uma gestante amamentar. E que muitas vezes, às vezes, as outras pessoas não têm coragem de falar, mas a gente vê ali, às vezes, no... Estampado, né? Mas só que eu acho isso legal até, assim, eu acho interessante. Eu era até um pouquinho, assim, não sei se a palavra é debochada, mas não é nesse sentido. Mas no sentido assim, não, mas é assim mesmo. Eu via o absurdo na cara, no rosto, na face, né, assim, o espanto, e não, mas não tem problema nenhum. E aproveitava aquele momento para desmistificar. Legal, se a garota propaganda desse tema, né? Esse ano a gente mudou um pouco os termos na campanha de aleitamento materno. Hoje, a Sociedade Brasileira de Pediatria está com preocupação de não falar que nós vamos amamentar até os 2 anos. Pelo menos até os 2 anos. Sim. Porque
existe essa coisa de deu 2 anos e um dia. Não, mas a sociedade não falou que até 2 anos? Até 2 anos. Então, aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e com alimentação complementar pelo menos até os 2 anos. Porque aí te dá a chance de escolher ou de falar até o dia que você quiser. Sim. Porque senão fica parecendo que você deu uma data e naquele dia, pum, desmama. Acabou, né? E não é. Então, pelo menos até 2 anos. E essa crítica, eu acho que assim, é muito... Na vida a gente sofre muita crítica por tudo que a gente faz, sim, mas os profissionais, nossos colegas, nossas famílias têm, sim, coragem de falar, é feio. O é feio, é feio. É feio, menino tem dente. Gente, menino pode ter dente desde 6 meses. No caso do seu, desde 4. Olha! Então, assim, é feio, menino tem dente. Menino tem dente, né? Dente. Então, assim, acho que a questão da amamentação em tandem, a questão da amamentação pelo menos até os 2 anos, e eu digo isso porque nós temos uma meta de melhorar as taxas até os 6 meses, e a gente tem patinado, e eu duvido um pouco que a gente tenha conseguido, porque é muito difícil. O preconceito... Esse ano priorize a amamentação, as redes de apoio sustentável. É muito difícil a gente falar isso, porque a gente não tem apoio. Nós estamos lutando por uma licença paternidade até 30 dias, que ainda não está estabelecida. É uma coisa que eu acho que lá em casa mudou completamente. Meu marido, o hospital que ele trabalha, né, que ele trabalha na saúde também, oferece os 30 dias, né? É uma coisa que fez muita diferença lá em casa. Nossa, e isso eu estava lendo hoje uma matéria, né, que tem um projeto de lei, né, lá no Congresso, e seria... maravilhoso. Então, assim, temos de novo, nós temos alguns estados que já aprovaram a lei, o pai até 30 dias, mas não é realidade. E eu sempre bato na tecla que olha que o nosso país é um país que ainda tem leis que priorizam, porque a maioria não tem. Né? Então, não tem. A África, por exemplo, não tem nenhuma proteção à mulher. Então, assim, o que nós podemos fazer? Vamos continuar lutando. Vamos continuar lugar para amamentar, lugar para ordenhar. É assim, aceitar que você vai amamentar em público, porque muita mulher tem vergonha. Mas então, se você não pode amamentar em público, tem uma sala para ela ficar se ela quiser, porque a gente tem que entender cada pessoa de um jeito, né, Marisa? Com certeza, com certeza. Ai, quero agradecer, Morgana, você demais. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Assim, estar aqui com vocês, que são 2 pessoas que para mim são referências em todo momento. A doutora Marisa, que foi minha chefe da residência, minha orientadora de TCC. Foram momentos muito, muito maravilhosos, pessoas que eu tenho assim muita, muita estima e muita admiração mesmo, as 2. Muito obrigada. Admiração é recíproca. Foi uma honra fazer parte da sua formação. É a minha. Eu também agradeço, Morgana. Você sabe que eu te admiro muito. Quando a Morgana estava no auge do aleitamento, fazendo a formação dela para a polícia, né? E ela ali amamentando, saindo para fazer. Porque eu sempre gosto de falar isso. A vida do outro, você não tem noção do que ele passa. Ela amamentou até 2 anos, porque ela teve rede de apoio. Ninguém viu ela sair, passar seu uniforme lá para aquela polícia que cumpriu o horário e pá. Então, assim, eu tenho muita admiração pelo que você construiu, você continuar trabalhando até o último dia, eu brigando, mandando ela parar de trabalhar, porque eu precisava que ela ficasse calma. Só plantão, o menino morrendo naquela confusão. Então, assim, você sabe que eu admiro muito a sua maternidade, eu admiro muito a profissional que você é. Sei que é uma luta, a gente sabe que é uma luta, mas assim, falar sobre tandem, ela falou, o que eu vou falar? Eu falei, fica tranquila, você vai falar que tá tranquilo, que tá tranquilo. Mas muito obrigada, a gente tem muita gratidão por você ter aceitado falar de um assunto tão difícil e tão ainda desconhecido, que é a amamentação em tandem. E com certeza, para eu chegar até onde eu cheguei na minha amamentação, para eu conseguir a participação da senhora foi assim, fundamental, né? Importante demais. E mesmo sendo pediatra, eu tenho uma pediatra, né? E faz completa diferença. Imagina para quem ainda não, né? Então, assim, saibam escolher bem, né? O seu pediatra, que escolha alguém que seja amigo da amamentação, e muito obrigada por tudo, por todo o apoio até o momento. Obrigada a você. Nós vamos deixar também links para os pediatras que estão nos assistindo e nos escutando sobre a amamentação em tandem, alguns trabalhos, e também para as famílias
reforçando, né, Simone, para pesquisar, ler um pouco mais sobre o assunto, também no Pediatria para as Famílias da Sociedade Brasileira de Pediatria, e mandem suas dúvidas. Ficou ainda alguma dúvida? Tem algum mito que você já ouviu sobre a amamentação em tandem e a gente não citou? Deixa a gente saber para a gente poder te ajudar a tirar, né, esse fantasma e esses problemas, todos esses mitos em relação à amamentação. Esse foi mais uma Evidências em Pediatria. Vamos ter vários assuntos sobre aleitamento ainda. Espero que vocês tenham gostado. Mas não deixe de compartilhar e comentar nos nossos podcasts.